Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Geografui. Eu e o meu problema de dicção que não consigo pronunciar o nome do canal. Mas bem-vindos à nossa aula, que é a segunda parte da aula Questão Palestina. Eu recomendo fortemente que você assista a primeira parte aqui no nosso canal. Bom, dando continuidade, o que nós vamos observar? No dia 29 de novembro de 1947, nós tivemos a criação do Estado Duplo, a partilha da Palestina, uma resolução então da Organização das Nações Unidas, onde nós tivemos ali 33 países votando favorável, né, à criação do Estado Duplo, né, 13 países, né, se posicionando contra a partilha e 10 abstenções. Interessante nós observarmos aqui, enquanto abstenções, nós temos o Reino Unido. Nós não podemos esquecer que até a ocupação, então, aqui por conta dos judeus que retornaram após a Segunda Guerra Mundial da Europa em direção à Palestina, nós tínhamos o controle britânico na região. Então a Inglaterra controlava essa área. Nós tínhamos aqui, né, o controle britânico na parte da Palestina. A Inglaterra acaba saindo e aí nós vamos ter a resolução da Organização das Nações Unidas para a criação do Estado Duplo. E aí, como é que ficou essa divisão? Nós temos aqui o mapa na área em azul, o Estado judeu, e na parte laranja, o Estado árabe. É muito importante observar este mapa a partir da partilha da Palestina de 47. E a cidade de Jerusalém, em amarelo, que é uma zona internacional indivisível. Isso é muito importante. Uma zona internacional indivisível que estaria sob a administração da Organização das Nações Unidas. Mas o que nós observamos ao longo da história? Desde novembro de 1947. Bom, 46, a Palestina sob o controle britânico. Isso em 46, a Palestina sob o controle britânico. Em 47, nós temos aqui agora em vermelho, sendo destacado, o plano da ONU para a partilha. A criação de um Estado para os judeus e um Estado para os palestinos. Então, como era esse território em 47? Aqui eu quero a máxima atenção de vocês. Em 48, aí nós vamos ter em 14 de maio de 1948, a fundação do então Estado de Israel. Mas é importante nós observarmos que ao longo aqui de 47 em diante, nós vamos ter uma diminuição do Estado palestino e uma expansão do Estado israelense. Por isso que o conflito que aconteceu em outubro do ano passado e completou um ano este ano, ele não é um conflito novo. É interessante nós observarmos que desde 1947, desde o plano de partilha da Organização das Nações Unidas, nós temos conflitos. Então, nós vamos ter o registro aqui, 14 de maio de 1948, a criação do Estado de Israel. E aí os palestinos eles vão rejeitar nesse acordo. E também vão rejeitar, até porque o Estado de Israel ficou com um território maior. Né? Ficou compreendido como um território maior. Os palestinos não aceitam, então, essa partilha. E aí nós vamos ter, logo após a criação do Estado de Israel, a primeira guerra árabe-israelense. Dia 15 de maio de 1948, nós vamos ter a primeira guerra árabe-israelense. Mas é importante ressaltar que o Estado de Israel ele já nasce forte, ele já nasce organizado e militarizado. Lembrando, com apoio britânico, ali que ocupava a região, e também com apoio incondicional dos Estados Unidos. Então, este Estado que já nasce forte e militarizado, ele vence com muita facilidade essa batalha, ele vence com muita facilidade a Primeira Guerra Árabe-Israelense, e aí aqui nós vamos ter a Nakba, o que significa a grande fuga, ou a catástrofe por parte dos palestinos. Nós vamos ter aqui as casas dos palestinos sendo incendiadas. Né? Milhares de palestinos que fugiram de suas casas, tiveram que deixar, né, as suas regiões, foram expulsos, é importante a gente ressaltar. E aí vamos ter a expansão do Estado israelense já em 1948. Milhares de palestinos deixando suas casas. O momento que ficou conhecido como a Nakba, a grande fuga dos palestinos, e aí a expansão do território israelense. E é claro que esse conflito ele vai manter uma tensão, uma instabilidade por muito tempo nesta região. Até porque os palestinos não aceitaram o acordo, né, e muito menos a expansão do Estado israelense. E aí, em 1967, nós vamos ter a Guerra dos 6 Dias, onde, de forma preventiva, o Estado de Israel ataca bases na Síria,
bases no Egito e na Jordânia e expande o seu território para a Península do Sinai, que é uma área extremamente importante, tem inclusive recursos energéticos como gás natural, ocupa Gaza, que é o território palestino, a Cisjordânia, território palestino, e as colinas, né, ali de Golã, que pertence à Síria. Uma região de uma região estratégica extremamente importante do ponto de vista militar e por ser a nascente também de rios. Então, no contexto histórico, nós temos a ocupação das colinas de Golã, que pertence à Síria, desde 1967. Lembrando que até o presente momento nós temos a ocupação israelense. Então, Israel inflige derrota aos árabes em 6 dias. Agora, conhecendo um pouquinho dessa região do território palestino, nós vamos ter ali a Cisjordânia com uma área aproximada de 5.860 km² e 3,2 milhões de habitantes na Cisjordânia. Enquanto na faixa de Gaza nós temos uma área de 360 km² e 2 milhões de habitantes. É importante dizer que em Gaza nós vamos ter uma das maiores densidades populacionais do mundo. E Gaza depende e muito de ajuda humanitária, depende muito da ajuda externa, né? De outros países, tendo saída ali pelo mar Mediterrâneo, mas é o Estado de Israel que controla a entrada e saída, né, de Gaza. Então é importante dizer que nós temos isso desde a partilha da Palestina. Tá? Então, uma grande densidade populacional, né, uma área extremamente pobre, né, carente de infraestrutura e com a presença ali de agentes da Organização das Nações Unidas e dos Médicos Sem Fronteiras. Aproveito para dizer que o Estado de Israel viola a Resolução 242 da ONU, que é a ocupação de territórios que não lhe pertencem, como a ocupação e a manutenção de blocos e assentamentos, né? Colônias, assentamentos dentro da Cisjordânia. Todos esses pontos verdes que vocês estão observando são assentamentos israelenses, tá? Ocupando áreas que não lhe pertencem. A comunidade internacional, inclusive, condena esta ocupação. Tá? Portanto, o conflito vem sendo tensionado desde então. Vamos ter Jerusalém como uma zona internacional, uma área indivisível, mas a ocupação de Jerusalém ocidental ocupada e controlada por Israel e um enorme debate, uma enorme discussão em torno de Jerusalém Oriental, uma vez que nós temos territórios importantíssimos, né, para as 3 religiões monoteístas, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Tá? Mas eu pergunto para vocês, a Palestina é um país, do ponto de vista jurídico, né, do ponto de vista com reconhecimento internacional? Não. Ela não é um país de fato. Mas a ONU, em 2012, reconheceu a Palestina como um Estado observador não membro. Né? Então foi considerado ali um primeiro passo para o reconhecimento. Né? Mas o que está faltando? Está faltando o reconhecimento por conta da comunidade internacional. Esse é o grande ponto. Né? Mas nós temos aqui um grande agente, um grande ator, que inclusive é membro do Conselho de Segurança da ONU, membro permanente, que não reconhece a Palestina, né, como um país. E aí temos uma grande dificuldade nesse debate. Estou falando dos Estados Unidos. Lembrando que os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU são compostos ali por Estados Unidos, França, Reino Unido, mais Rússia e China. E aí nós temos, né, uma desavença, um desacordo muito grande dentro do Conselho de Segurança da ONU. Então, mas essa mudança, né, o fato de considerar a Palestina como um Estado observador não membro, permitiu aos palestinos participarem de debates dentro da Assembleia Geral e melhorar as chances, inclusive, né, junto a outros organismos. Mas esse voto, esse reconhecimento, não criou um Estado palestino. Então, esse é o ponto que nós temos hoje, que é crucial, né? A ideia de reconhecer a Palestina como um país, para quem sabe diminuir ali as tensões. E é claro, uma vez que nós temos essa presença militarizada do Estado de Israel, nós vamos ter também movimentos de resistência. Um deles criado aqui na década de 50, liderado pelo então Yasser Arafat, que é o Fatah. Ele surge como um movimento de resistência, considerado pelo Ocidente como uma organização terrorista, depois ele vai abdicar, né, vai abrir mão de ações terroristas e se transformar ali, né, num partido cujo objetivo é defender a criação do Estado palestino democrático e socialista. E a principal liderança, Yasser Arafat.
E 1987, a partir de um levante, de uma intifada, de um movimento de resistência, nós vamos ter a criação do Hamas, tendo uma organização também política, com representação política, e tendo uma brigada armada, né? E o Hamas ele é financiado também pela Irmandade Muçulmana do Egito. Então, ele surge em 87 como um movimento de resistência. E entre 2000 a 2005, nós vamos ter outra intifada também, outro movimento de resistência, questionando a presença israelense dentro ali da faixa de Gaza. E aí, em 1993, nós vamos ter aqui o Acordo de Oslo, que aconteceu na Noruega, e ele foi intermediado pelo então presidente Bill Clinton. Tínhamos ali a presença, né, da liderança israelense Yitzhak Rabin e a presença, né, palestina pelo Yasser Arafat. Então, o objetivo aqui do acordo é tentar, né, trazer um pouco de paz, uma vez que nós tínhamos conflitos sangrentos. Palavras do Yitzhak Rabin na época: nós que lutamos contra vocês, palestinos, lhes dizemos hoje com voz clara e forte: basta de sangue e de lágrimas. Basta. Então, foi o acordo selado ali em 1993, que tinha como objetivo uma retirada israelense da faixa de Gaza e das 7 cidades ali da Cisjordânia e a transferência de poderes para a Organização da Libertação da Palestina, né? Então, uma transferência de aldeias intermediárias na Cisjordânia, tá? Então, como principal objetivo, tá? Fazer com que desarticulassem os assentamentos israelenses dentro da Cisjordânia. Assentamentos esses que a comunidade internacional não reconhece. Não reconhece, é importante deixar isso claro, e que Israel viola a resolução 242 da ONU. 2017 e 2019, nós vamos ter ali o então presidente Donald Trump, na época, né, que vai reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Lembrando, a capital de Israel é Tel Aviv. Ponto. Tá? Mas se vocês procurarem agora no Google capital de Israel, vai aparecer Jerusalém. Então, Estados Unidos proporciona um apoio incondicional para o Estado de Israel. Se não bastasse, né, o fato do Trump reconhecer Israel, Jerusalém como a capital de Israel, ele transfere a embaixada norte-americana de Tel Aviv para Jerusalém, como, né, um gesto de reconhecimento. E aí vamos ter também, né, em 2019, o presidente norte-americano reconhecendo a soberania israelense nas colinas de Golã, que pertencem à Síria. Hoje, como chefe de Estado, nós temos Isaac Herzog, mas quem manda, né, quem atua é o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que inclusive teve agora, né, ali em abril, um pedido protocolado pelo Tribunal Penal Internacional. Assunto que eu vou contar no próximo bloco. Continue nos acompanhando. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.